Então, como que nós vamos estudar teologia se não conhecemos o livro que traz revelações sobre Deus? Eu queria que vocês lessem a Bíblia. Ó, essa aqui eu comprei, prestações, R$ 70, 10 de R$ 7 por mês. Vocês acreditam? Eu já comecei a ler. Eu faço as minhas anotações, porque é uma nova versão transformadora que eu não li ainda. Olha aqui minhas anotações, vocês estão vendo? Nós temos que ler a Bíblia, fazer anotações, entender, porque senão fica muito vago, tá ok? Existem dois tipos de revelação. Existe uma revelação que nós conhecemos como uma revelação geral. Salmo 19, versículo 1 e 2, fala como Deus se revela a nós. Vamos ler os versículos? Salmos 19, 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia profere essa mensagem ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Essa é uma revelação geral. Deus, ele se revela para toda a humanidade, para todas as pessoas, através da natureza. Existe inclusive uma meditação contemplativa. Alguém aqui já foi à beira de um mar, de um lugar bonito, ficou olhando e veio assim um prazer, falar, nosso Deus é fantástico, olha que coisa mais linda. É Deus se revelando. Então, se nós estudarmos a teologia nesse cheiro, nesse teor, vai trazer intimidade com os escritos, algumas coisas que às vezes nós não vamos falar nos cultos, mas nós vamos ter o entendimento e valorizar todos os detalhes. Tem mais um versículo, Atos 14, 17, que fala sobre essa revelação geral, essa maneira de Deus se revelar a nós. Atos 14, 17. Amém? Eu vou ler aqui. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Ele mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Olha que fantástico. O pastor Paulo, que trabalhou na lavoura, sabe como Deus é perfeito. Depois do dilúvio, Deus ele começou a organizar as estações, e é bíblico isso, amém? Então, a revelação geral é Deus se revelando a nós através da natureza, da sua grandeza. Basta você olhar alguns vídeos aí que mostram tantas galáxias. Nem a nossa galáxia não foi descoberta pelo homem, como o homem é pequeno, é criatura perto do Deus Criador, amém? E tem a revelação especial de Deus. Deus ele se revela até nós de uma maneira especial. Essa revelação, ela depende também de uma graça especial. Existe dentro do estudo da graça, a graça comum, que é uma graça geral, que a chuva que cai nesse telhado cai no telhado do vizinho, e a graça especial, aquela que ela está exposta, está explícita àqueles que já têm intimidade e conhecimento com Deus. Mesmo a revelação geral é a mesma coisa, todas as pessoas contemplam. Mas você já ouviu alguém falar, poxa, eu leio a Bíblia, eu não entendo absolutamente nada, porque eles não têm essa revelação especial que nós temos. E Hebreus 1, o versículo 1 e 2, fala sobre essa revelação. Olha que fantástico, como Deus ele é perfeito, e Ele quer falar conosco. Olha, no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus, Ele veio em carne, ele se revelou sendo 100% homem, 100% Deus. A Bíblia, a centralidade da Bíblia está na figura do Cristo, de Jesus, da redenção do homem. Nós vamos aprender sobre redenção, expiação, sobre diversos aspectos da teologia, assim com um pouquinho mais de clareza. E Deus ele se revelou para nós através de Jesus. Muitos não aceitam.
Me mandaram esses dias, inclusive, uma pesquisa no centro de São Paulo. As pessoas preferem um pouquinho de dinheiro, mas não conhecer Jesus. Infelizmente. E 1 Pedro 1, versículo 20 e 21, é fantástico. Olha lá. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Deus, ele se revelou a nós. Hoje nós não temos Deus em carne, Jesus aqui, mas nós temos a palavra. Por isso que eu digo, às vezes tem tantas vãs disputas de conhecimento, mas quem conhece a Bíblia não perde tempo. O texto áureo de toda a teologia, os teólogos amam esse texto, é 2 Timóteo 3,16, que fala da palavra do Senhor, da inspiração bíblica, e como ela nos alcança. Põe para nós, eu não marquei aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Olha aí, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, presta atenção, gente, é como uma profecia. Profecia é a revelação de Deus também. Eu falei recentemente aqui que não existe profecia sem que alguns passos, um sistemático, uma cronologia aconteça. Se alguém chegar com uma profecia para apontar dedo só, sem que haja falsa profecia. Profecia dos homens, do diabo, ou profecia de Deus. O profeta, ele apresenta Deus para os homens. E a Escritura tem a palavra do próprio Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha que lindo aqui, tem mais um detalhe. A Escritura é inspirada por Deus, olha aí, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por isso que os obreiros, os pastores, os líderes têm que estudar a Bíblia, têm que conhecer. Põe no 16, a Escritura, ela é inspirada por Deus. Existe uma diferença aí. E eu vou falar dos dois lados, da questão mística realmente. Porque existe uma inspiração. Alguém que compõe uma música, ele ouve uma frase. Vocês vão ver muito isso na internet. Eu estava lá com meu amigo, de repente eu ouvi uma frase, aí eu logo falei, isso aí dá música, hein? E aí ele busca uma inspiração. Tem compositores de carreira. Eu tenho 500 mil músicas. É uma inspiração do homem, ok? Para o homem. A Bíblia não. Ela é uma inspiração de Deus para o homem. Nós vamos aprender aqui quantas passagens que Deus fala, escreve. Deus preparou pessoas para trazer a Bíblia e nos revelar a Bíblia. Então, nós vamos entender como a Bíblia chegou até nós. A Bíblia, que é uma coleção de livros, e ela foi escrita primeiro por uma pedra, que foi as pedras da lei. A primeira escritura bíblica foi Moisés, que escreveu as pedras da lei. Com a evolução do tempo, aí surgiu o papiro. O papiro, ele era extraído, inclusive no Rio Nilo, tinha muito papiro. Quem lê a História Universal sabe disso. Era uma folha que eles prensavam essa folha e ela servia para escrever. Depois surgiu os pergaminhos, que era um couro de animal curtido numa espécie de cal também. Ele ficava branco e ele servia como um papel. Os pergaminhos já eram maiores, aqueles enrolados. Agora, como que a Bíblia chegou? Como que ela foi escrita? Se antes de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, gente, eu quero falar bem devagar e sem a expressão muito teologuês, tá bom? Falando assim quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos ver as divisões dos livros depois, foi Moisés. Mas como que ele escreveu Gênesis? De forma oral. Os israelitas faziam muito isso. Vamos lá, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim, que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Como chegou até nós? Moisés, ele iniciou a escrita, Êxodo 34, 27. Por quê? Porque ele era muito bom para escrever. Ele foi criado aonde?
dentro de um palácio de egípcios. Não tinha ninguém que conhecia tantas linguagens como Moisés. E quem escreveu os 5 primeiros livros, escolhido por Deus, inspirado por Deus, uma inspiração, como se uma comunicação dada. Escreva isso. É claro que tem a caneta do homem, por isso que tem um monte de bobão aí que vive questionando detalhes de acerto humano, mas a inspiração é divina. E o texto diz assim, olha aí, Êxodo 34, 27. O Senhor disse a Moisés: escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Deus mandando Moisés escrever. Olha que lindo. Números 33, número 2. Números 33, 2. Olha o que diz, olha que lindo. Por ordem do Senhor. Por quem? Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Essa foi a jornada deles por etapas. Deus falava com Moisés. A Bíblia fala que ele era muito íntimo de Deus e ele viu Deus. Deus falava, escreve. Porque hoje, 2025, nós estaríamos entendendo o porquê. Olha que lindo, Deuteronômio 31, versículo 9. Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Moisés escreveu, põe o versículo 24 e 26 do mesmo capítulo. Depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Então, repitam comigo, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, acho que eu inverti um, mas não tem problema, né? São os livros que foram escritos por Moisés, a mando de Deus. A Bíblia ela foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, ok? Num período de 1500 anos, mais ou menos. Se você fizer perscrutar a palavra, você vai ver que ela se interliga. Depois nós vamos analisar um versículo do primeiro livro, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Amém? Então, ela foi escrita por fazendeiro, pescador. O Pedro, queridos, quando eu estudei, e nós vamos chegar para estudar o livro de Pedro, ele era tão analfabeto, que se ele escrevesse uma carta hoje, ele ia falar, porque para nós é muito problema, as coisas, ele escreveu tudo errado. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. O aramaico foi mais falado depois dos cativeiros, porque eles passaram ali a conviver com outros povos. Mas a maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Pedro escreveu em grego. Eu vou falar da facilidade que nós tivemos depois do advento, a vinda de Jesus e o que aconteceu nesses tempos que antecederam. O grego koiné, se chamava grego koiné, era um grego tão comum que todos os lugares que você ia, todos entendiam. Então, ele escreveu assim um grego muito precário. Existem manuscritos escritos por escribas judeus, muitos preservados em grandes bibliotecas na Europa, até hoje. Existem manuscritos hebraicos do Velho Testamento. Em 1947, um jovem pastor, ele estava perto do Mar Morto, vocês podem depois pesquisar isso na internet, olha que lindo isso. E tantos anos os evangélicos, os cristãos, né, do mundo, sofrendo, esses pastores estavam ali e uma ovelhinha se perdeu, eles entraram numa caverna e acharam ali nos manuscritos de Qumran, Q-U-M-R-A-M, Qumran, eles acharam vasos de barro com vários rolos, tinha o livro de Isaías completo, tudo que está na Bíblia estava completíssimo ali, tudo escrito em hebraico. Lindo isso. Manuscritos gregos, né? O mais antigo é da era cristã, mas os gregos, por exemplo, a Bíblia ela terminou os escritos que nós temos em 100, depois da era cristã, escritos por João, que é o Apocalipse. E ali já tinha uma escrita boa, e os manuscritos gregos do Velho Testamento, porque essa Bíblia ela foi reformulada e conhecidos esses manuscritos como Septuaginta. É só para conhecimento, tá bom?
Isso daí é chamada tradução dos 70. 70 homens também inspirados por Deus decidiram traduzir do hebraico. Foi mais ou menos em 267 a.C. E ali eles escreveram a Bíblia. E depois, quando estudarmos sobre a história da igreja, nós vamos ver que teve outras atualizações. E por que a Bíblia católica tem mais livros do que a nossa, que são chamados livros apócrifos. Inclusive, talvez na terceira aula eu vou falar o que caracteriza um livro ser apócrifo, que foi o que eles começaram a fazer, o processo de eliminação. São aberrações. Aí você pega alguém na internet, ele defende uma causa, mas não sabe disso que nós vamos aprender aqui. Tá bom? Os autores da Bíblia foram inspirados por Deus. 40 autores. A divisão da Bíblia, que você tem aí, 66 livros, pode ser dividida assim. Eu vou falar uma divisão rápida para nós entendermos o que nós vamos estudar. Hoje é uma introdução. Primeira divisão, Pentateuco. Ok? Repitam comigo, Pentateuco. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem escreveu? Moisés, que eu já falei. Ok? Segunda divisão, livros históricos. O Lucas, o meu filho, ele gosta de ler livros históricos. Tem uma divisão na linguagem também, na maneira de se contar. Tem algumas pessoas, talvez vocês aqui, se identificam mais com uma maneira de se contar. E aí é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aqui, Josué foi o sucessor de Moisés, correto? Logo, depois de Ruth, 1 e 2 Samuel, o que aconteceu? A monarquia. A monarquia foi quando chegou Saul, reinou 40... Estou fazendo um spoiler, que vamos estudar. Não precisa nem marcar, que nós vamos estudar isso mais detalhado. Saul reinou 40 anos, depois veio Davi, 40 anos, depois veio Salomão, 40 anos. O filho de Salomão, Roboão, aí teve uma divisão ali, de grupos, que surgiram... uma profanação, digamos assim. Depois vocês vão entender os samaritanos lá na frente. Houve uma profanação ali, e ali começou a monarquia, e foi um tempo difícil. O tempo dos juízes aqui, antes da monarquia, foi quando pessoas eram escolhidas por Deus para julgar a nação. O Espírito Santo não estava como está hoje, mas ele agia pontualmente. Imagina o Sansão matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Então tinha uma mulher chamada Débora que julgava. E ali teve alguns juízes, né, que o Gideão, são juízes, pessoas que Deus escolhia para uma ação em relação a Israel. Terceira divisão, poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A linguagem é diferente. Se você ler Cantares de Salomão e não tiver um estudo como nós vamos fazer, você não entende nada, porque ele fala de uma relação, ele fala de algumas coisas assim, parece que sinalizadas em relação à igreja de Cristo, mas algumas em relação a um convívio de relacionamento marital mesmo. Quarto, profetas maiores. São maiores não por importância, é porque o livro é maior, tá bom, gente? Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas da época do exílio ali. O Jeremias tem um livro de lamentações, o profeta chorão. Por quê? Porque ele viu o povo sofrendo. Aqui o povo estava sofrendo. Nós vamos estudar mais ou menos essa cronologia. E por fim, do Antigo Testamento, os profetas menores. Em quinto lugar, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles, a maioria deles aqui é pós-exílio. Ok? Pós-exílio, quando passaram pelos cativeiros, todos os cativeiros. O primeiro cativeiro foi lá no Egito, tá bom. Depois teve o cativeiro assírio, medo-persa, grego, ok? Romano. O romano foi o que antecedeu a vinda do Cristo, a plenitude dos tempos, ok? O grego trouxe o quê? Tanta coisa que nós temos dos gregos, né? As nossas leis aí, muita coisa dos gregos. E os romanos, as estradas, nós vamos ver no vídeo que eu vou colocar dentro de 2 minutos, tá bom? E aí nós vamos terminar 9h20 em ponto. Novo Testamento, a divisão, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês já viram falar de evangelhos sinóticos?
eles veem a mesma coisa de ângulos diferentes, até pelos seus autores, né? O Mateus, ele era um publicano, conheceu Jesus, judeu. O Marcos já não, ele fala mais para os romanos. O Lucas, queridos, não andou com Jesus. E ele era médico, ele era um historiador. No começo do livro de Lucas, ele fala o nome de uma pessoa, que talvez seja alguém que bancou ele para escrever. Ele andou com Pedro, ele esteve em vários lugares, mas ele era homem. O maior número de milagres dos 4 evangelhos, quem escreveu? Lucas. Por quê? Médico. E o João, o melhor amigo, é mais filosófico, né, gente? É, o amigão de Jesus, mulher, eis aí o seu filho, né? Aquele que deitava no ombro. O João não, ele foi apologético. O que é apologética? Nós vamos estudar. É a defesa da fé cristã. Ele começa o livro de João, põe João 1:1 dos evangelhos. Ele já começa defendendo quem? A divindade. No princípio era a palavra. Quem era a palavra? Jesus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aí ele era o amigo, ele tinha entendido tudo isso. Tanto que na morte de todos eles, ele teve uma morte mais tranquila. Depois tem Históricos. Históricos é o livro que não terminou ainda, que é o Atos da igreja. Né? No livro de Atos, a gente vê a história da igreja, a atuação do Espírito Santo, que é o protagonista de toda essa missão, a formação da igreja, missões, o avanço do evangelho, né? Nas cartas de Paulo. E cristologia, continuidade da obra de Cristo, através do Espírito Santo, que é Atos 2, foi quando 1:8 ali, depois 2, quando teve o derramar do Espírito Santo, que Jesus fala, eu vou para o céu, mas deixarei o Paracleto, o Consolador, o Paracleto, nós vamos estudar o original, é outro semelhante a mim, igual, que é Deus também. Quando nós estudarmos na teologia mais sistemática, nós vamos ver que alguns deles têm os mesmos atributos. Jesus, Deus e Espírito Santo. Por isso que é Deus. Os outros não têm esses atributos. Tem as epístolas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Paulo escreveu muito, aquele louco que Deus chamou, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Isso é muito lindo. Assistam, lição de casa, o livro de Paulo, o filme de Paulo, esse último, que tem a ver com o que nós vamos assistir agora. E as epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Que Judas aqui, quem é? O irmão de... O Tiago, que era o pastor de Jerusalém, aqui, é irmão de Jesus. Aquele que pensava que ele era louco quando ele estava encarnado. E para finalizar, proféticos, Apocalipse. Amém, queridos?